mas com o tempo pararam de vir e eu nunca mais escrevi. Mas há mais ou menos uns 45 dias, o irmãozinho espiritual veio em auxílio, pedindo talvez a oportunidade da escrita. Confesso que me segurei durante algum tempo, optei em não receber a mensagem. Aí teve a última palestra minha aqui, o mês passado, foi quando eu falei com a Ana. Você não procurava com muita constância com o Espírito, é sempre o mesmo Espírito, não conheço. Ela falou, já perguntou o nome dele? Eu disse sim, já. Ele disse, eu falei, disse. Por que você não recebe? Eu falei, não sei. Ela falou assim, não, deixa fluir. Eu falei assim, Ana, mas eu não psicografo. Ela falou, vai psicografar agora. Eu falei, tá bom, vou deixar fluir. E veio uma mensagem, eu vou ler aqui. Não conheço para quem é, não conheço o Espírito. E confesso que depois da mensagem, ele nunca mais veio contar comigo. Agora, o que é interessante mesmo foi que há 45 dias, quando eu escolhi o tema da mensagem, todos na minha família estavam perfeitamente bem, apesar de alguns terem muitos verões. E no sábado a minha avó desencarna. E eu confesso a vocês que eu não estava nem lembrando que essa semana eu daria palestra aqui. Aí a Ana me manda a mensagem, não esqueceu da palestra não, né? Eu falei, não, Ana, não esqueci não, só não estava lembrando. Aproveita e me lembra qual que é o tema. E ela vai e fala, perda dos entes queridos. E eu fiquei muito pensativo com isso. Será talvez que já fosse o plano preparando a gente para algo mais? Eu confesso a vocês que eu sou muito desligado com relação, talvez seja até falta de caridade, com relação a essa questão da morte. Eu entendo a morte com a mesma naturalidade que eu entendo o ato do nascimento, porque é assim como é, né? Nós deveríamos comemorar o processo de desligamento corporal de uma pessoa quando vem pelas vias naturais, assim penso eu, com a mesma felicidade que nós comemoramos quando alguém nasce. Porque, poxa, quando nós recebemos um filho em casa, né, quando uma família recebe um filho ali, um recém-nascido, é um ato de muita alegria. Poxa, está ali começando uma vida. Mas quando uma vida chega ao fim, pelas vias naturais, é um ato também de muita alegria. A pessoa conseguiu encarnar, ela conseguiu cumprir uma missão, bem ou mal, mas cabe a ela essas questões, mas ela conseguiu cumprir a sua missão aqui, né? E ela chegou no momento final dela ali, e ela está de partida, não porque a vida chegou ao fim, o que chega ao fim é um instrumento corporal. O que chega ao fim é só o processo vital do corpo orgânico. O corpo orgânico, ele é feito para chegar ao fim. Tudo que é orgânico tem começo, meio e fim. Agora, o espírito não, o espírito é eterno. Então, por que ele chega no final? Por que ele tem que sair daquele momento? Porque o corpo orgânico não tem mais vitalidade para suprimir e suprir as necessidades do espírito, que continua rico de energia, continua vivo de energia e continua necessitando de um processo evolutivo. O corpo já está padecendo, o corpo já não tem mais como conceder ao espírito espaço para que ele possa, né, o espírito, por ter seus karmas, e todos nós temos os nossos, né, ele precisa de novas oportunidades para conseguir vivenciar essas oportunidades kármicas para um dia atingir o momento de vivenciar a pureza espiritual, né?
como diriam os yogas, né, vivenciar o nirvana, né? Chegar no ápice, que é o nosso objetivo, a condição de espírito puro, a condição de cristandade, né? Que é para isso que a gente está aqui. Não para esse momento, mas esse momento é um degrau do nosso processo evolutivo. No culto no lar no domingo, lá em casa, caiu uma mensagem interessante que fala, se fosse mal, diríamos que teria sobrevivido, né? Que é aquela passagem do Evangelho em que quando uma pessoa morre, aí as pessoas vão e falam assim: mas eu tenho certeza que se fosse um vilão tinha vivido, porque vaso ruim não quebra. Aí a gente pega essa passagem e começa a colocar sobre outros aspectos. Será que nós queremos que alguém fique em uma prisão por mais tempo do que o necessário? Será que é interessante isso? Porque quando nós pensamos assim, a gente pensa assim: vamos pegar vamos buscar dentro de nós o nosso pior por um momento, né? Lá no nosso orgulho, lá a gente vai falar assim: poxa, mas se tivesse pensado no outro, não estaria naquela condição de detento. Tá, tudo bem, mas vamos pensar diferente. Vamos pensar que uma pessoa que a gente ama muito, por uma questão kármica, seja ela qual seja, se veja na condição de um detento, de um presidiário. Será que nós quereríamos que essa pessoa ficasse na cadeia para além do tempo que lhe fosse necessário? De modo algum, de jeito nenhum, não mesmo. A prisão do espírito é o corpo. Será que nós queremos que o espírito permaneça no corpo para além do tempo necessário, designado naquele processo logístico que o plano espiritual traçou para uma encarnação? Porque eu imagino, eu trabalhei uma vez com logística relacionada à atividade de vigilância. Quando faltava um vigilante em uma determinada empresa, vocês não têm noção o rolo que era para a gente conseguir tampar aquele buraquinho. A gente tinha que deslocar profissionais de uma série de empresas diferentes, colocar folguista, mexer aqui e ali, para colocar um profissional naquele espacinho. Agora imagine que lá antes do processo encarnatório do Marcelo, no dia 19/11 de 24, o plano espiritual, num esforço logístico imenso, falou assim: olha, o Marcelo vai estar lá naquele centro, vai encontrar com essa pessoa, com essa pessoa, com essa, com todas essas, por alguma razão terão poucos trabalhadores naquele dia, porque um outro processo logístico realocou todos os trabalhadores de um outro modo, e ele vai chegar a tal horário e ele vai bater o escanteio lá na sala de passe e vai correr para a pequena área para cabecear lá na palestra. Imagina o tamanho de um processo logístico para colocar todas as pessoas nos devidos lugares, no momento exato em que são necessárias para essas pessoas. Porque quando a gente fala que para Deus nada é por acaso, não é mesmo, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, imagine o tamanho do processo logístico. E se existe esse processo logístico, será que é realmente necessário que uma pessoa permaneça presa a um corpo doente por mais tempo que realmente ela precisaria? Porque algumas pessoas não conseguem compreender que a morte é para aquele espírito uma libertação. A morte é para aquele espírito uma condição de melhoria, né? A partir daquele momento da morte, e é da morte do corpo, que o ente querido, ele terá um momento
vago vai conseguir melhorar. O processo de doença, ele é interessante, o processo de doença do corpo, ele é muito interessante, porque ele só tem uma saída. Quando alguém está doente, só existe uma saída para aquela pessoa, é a cura. Ela vai se curar, porque no processo encarnatório dela está escrito que ela vai se curar, porque ela precisa dar continuidade na sua vivência espiritual, ou ela vai se curar porque o corpo vai padecer. E o espírito terá cura através dos processos de magnetização perispiritual, porque o espírito precisa continuar no processo evolutivo. E não tem porquê nós nos revoltarmos diante de Deus quando nós perdemos um ente querido, porque primeiro aquilo não é uma perda. Perda é quando a gente tem algo, perde e deixa de ter. Né? Eu tenho R$100, né? Quando eu era jovem, eu saí de casa com R$102 na carteira, fui para uma festa que se chamava Noite de Queijos e Vinhos. Abusei do que não devia abusar, que eram os vinhos, e voltei para casa no outro dia com R$2 na carteira. Para onde foram os R$100? Não sei. Aquilo é uma perda. Possivelmente eu paguei o cara que fechou o carro com R$100. As notas se parecem, né? Quando você está cheio de vinho na cabeça, é difícil de você identificar o que é uma coisa e o que é outra. Isso é uma perda. Agora, aquela pessoa que nos deixa aqui, porque o processo encarnatório dela chegou ao fim, e que me é um ente querido, e ela segue o caminho dela, isso não é uma perda. Isso tanto não é uma perda, que a certeza que temos é a certeza do reencontro. Havia uma oração antigamente, ela se chamava Desiderata, que falava exatamente isso. Porque o medo da saudade, se ela é a esperança do reencontro. A única certeza que temos é que um dia o nosso processo encarnatório ele vai se findar. Nós desencarnaremos, o nosso espírito irá migrar para uma outra dimensão, para ser preparado para um novo processo encarnatório, que pode demorar X anos, e nós nos encontraremos aqui ou nós nos encontraremos lá. E uma coisa é fato, nós não mudaremos quem somos em função da desencarnação, e nós não deixaremos de ser entes queridos. E o processo desencarnatório nos proporciona lembrar daquilo que precisamos lembrar para conseguirmos esquecer quando nos reencarnarmos, para termos a oportunidade de transformarmos entes difíceis em entes queridos. Porque no final das contas, para nós atingirmos o processo de superioridade espiritual, nós aprenderemos a amar os entes difíceis. Então, quando falamos perda de ente querido, não existe perda de ente querido. Nós sempre estaremos nos encontrando, nos reencontrando e vivendo repetidas vezes esse processo até conseguirmos nos depurar. Imagina quantas e quantas vezes nós já nos encontramos nessa terra. Se a gente parar só do processo encarnatório atual, imagina quantas e quantas vezes nós já nos esbarramos nesse processo encarnatório. Aqui e ali,
chefe. Então, quantas e quantas vezes a vida fica fazendo assim? Eu não sei se foi aqui que eu falei, eu acho que não foi. Tem um livro antigo, um livro espírita antigo, um romance espírita, na verdade, muito legal, que fala exatamente disso. O autor, eu acho que ele chama Wilson Frungilli. Eu li esse livro há muitos anos. O livro chamou O Camafeu. É um livro fininho, fácil de ler, uma história maravilhosa. Quando a gente chega no final da história, a gente fica pensando, poxa, esse é um livro que não devia estar acabado. Que fala exatamente dessa questão das indas e vindas da vida, dos processos encarnatórios, entrando e saindo, e as pessoas se reencontrando e formando uma coxa de retalho, onde o fim de uma ponta é o começo de outra, e todas elas estão entrelaçadas por uma razão muito óbvia, e que a gente ainda tem dificuldade de ver o quão óbvio é a vida. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas por que eu me revolto até hoje diante dos desígnios de Deus? Por que eu me revolto até hoje? Porque eu estou com uma vida assim, eu estou com uma vida assada? Por que eu me revolto diante da perda de um ente querido? Se essa perda não existe, a vida, ela é uma roda gigante, sabe? Aquele camaradinho que está lá embaixo ligando e desligando a roda, porque cada hora um vai descer e o outro vai subir. Essa é a nossa vida. O Haroldo Dutra fala que o planeta Terra é como uma estação, e aqui todos os dias vão chegar trens lotados e vão sair trens lotados. Essa é uma certeza que nós temos. Eu imagino que deve ser muito doído para uma mãe escutar um cara que nem filho tem dizer que a morte é um processo natural. Mas a morte é um processo natural, tal qual a vida é um processo natural. E essa dor que nós temos da sensação da perda, ela ainda está muito enraizada na presença materialista que nós temos ainda reminiscente nas nossas mentes. Porque para quem tem a certeza de que a vida continua para além da vida, fica muito mais fácil a compreensão de que nós temos momento de chegada e momento de saída. Não há por que ter sofrimento diante da morte de alguém. Saudade é diferente do sofrimento. A saudade, ela existe. A saudade, ela existe do lado de cá e ela existe do lado de lá. Mas nós temos que aprender a converter essa saudade em momentos de oração, em momentos de fraternidade espiritual. Quando nós nos conectamos fraternalmente com nossos entes que já partiram antes de nós, eles recebem essa energia. O que nós não podemos nos permitir é converter a saudade em revolta, é converter a saudade em sofrer, é biologicamente converter essa saudade em produção de cortisol, de hormônios que nos fazem mal. E isso é um controle que nós temos quando queremos ter. Mas como ter essa sensação de essa certeza? Pessoal, só um jeito vai nos proporcionar a certeza da vida para além da vida, é estudando e trabalhando em benefício do outro, é estudando e se dedicando ao outro, é
caridade, é o que eu estou dizendo, é estudar e praticar a caridade. Quando a gente estuda, a gente compreende um pouco melhor as coisas. Por mais que algumas coisas que nós lemos às vezes, ouvimos, e quando eu falo estudar não é só ler não, algumas pessoas têm dificuldade com leitura, né? Começa a ler sem sono, pode ser ouvindo, coloca no YouTube lá, Divaldo Franco, Haroldo, Chico Xavier, Pinga Fogo, digita alguma coisa no YouTube e vai ouvir. Isso também é uma forma de estudo. Algumas pessoas têm uma capacidade de captação de mensagem muito maior quando ouve, outros quando leem. Eu tenho quando eu escrevo. Quando eu leio e escrevo, eu absorvo muito mais. Quando eu estou ouvindo, normalmente eu estou ouvindo e pensando. Eu começo a ouvir e meu TDAH começa a viajar, e meus pensamentos tomam forma de viagem e vão para onde Deus quiser com essa música. Mas estudem e coloquem o estudo em prática. Como? Prática de caridade. Eu vou falar uma coisa que eu devia fazer e não faço. Para mim, o melhor trabalho que existe dentro de uma instituição religiosa, e eu sei que não é só o Espiritismo que faz, então eu não vou falar que é um trabalho espírita, mas se chama trabalho de sopa. Eu acho que é a atividade mais bonita que existe dentro de um centro. Porque ali você está ofertando algo a alguém que nunca vai poder te ofertar nada em troca, exceto talvez um sorriso ou um abraço. E ali a gente tem uma sensação muito viva do quanto temos, do quanto a vida nos foi generosa e do quanto precisamos trabalhar para manutermos, para promovermos a manutenção dessa vida generosa para outras existências. Porque para estarmos naquela condição, basta muito pouco. E essa vivência desse tipo de trabalho de caridade promove em nós uma libertação espiritual muito grande, uma felicidade muito grande. Essa felicidade, ela afasta de nós sensações, percepções e vibrações que nos levam às companhias espirituais desnecessárias para o nosso processo evolutivo. E com essas companhias mais distantes de nós, nós conseguimos pensar com mais clareza e ficamos com a mente um pouco mais aberta para as compreensões daquilo que os nossos mentores realmente gostariam que nós tivéssemos. Inclusive, a percepção de que a vida na Terra é tão somente um momento passageiro. E nesse sentido de ser passageiro, estão todos nós num terminal em que os trens vêm e vão, e não tem motorista, e não tem cobrador. Somos todos passageiros nesses trens. Então, por que eu vou me revoltar diante de uma pessoa que chega no momento final da vida, sendo que amanhã ou depois eu estarei nessas condições? Eu estarei com o corpo padecido em um leito, talvez, o meu espírito se debatendo para se ver livre daquela condição prisional, precisando se libertar para dar prosseguimento no processo. E eu hoje, sabendo disso,
vou me colocar na condição assim: oh meu Deus, não leva tal pessoa de mim não, eu gosto tanto dela, mas eu olho ela naquela condição de sofrimento, presa em um corpo que já se encontra inutilizado pelos próprios processos da biologia, células que não têm força mais para se multiplicar, os neurônios morrendo, e esses, à medida que morrem, desde o nascimento, eles não regeneram, a mente cada vez mais fraca, o espírito cada vez mais ligado do lado de lá, já tendo as percepções de entes que foram antes dele, ali em volta, aguardando o momento do desenlace corpóreo, e no final, uma pessoa ao lado, toda tomada de revolta contra Deus, de egoísmo, querendo que aquela pessoa permaneça ali, mesmo que seja naquelas condições. Talvez nos falte um olhar para dentro de nós mesmos durante poucos minutos, dizendo assim: será que eu gostaria de estar ali naquela condição? Bom, trabalho em um hospital, e quem sou eu para julgar o pensamento ou o sofrimento de alguém? No tempo do Covid é uma doença muito ingrata, e o Covid não acabou, mas hoje ele é mais brando em função das vacinas, mas o Covid, ele foi uma doença muito ingrata, as pessoas se afogavam, a sensação era essa, uma sensação de afogamento, fora da água, os pulmões se enchiam de líquido, que o corpo nem sempre conseguia expelir, era uma sensação de verdadeiro afogamento, e nós percebíamos pessoas querendo que os entes continuassem ali, mesmo diante daquelas situações. Antes do período da vacina, nós sabíamos que uma pessoa nessas condições dificilmente reverteria o quadro. Meu pai partiu por esses meios. A única coisa que eu pedi, quando soube da doença, foi: Jesus, faça a sua vontade, e peço que ele não sofra para além do necessário do processo cardíaco. Quando eu fiquei sabendo da doença e com a certeza dos problemas de saúde que meu pai tinha, cardíaco, com doença pulmonar obstrutiva crônica, eu já sabia que eu não veria mais. No dia que ele foi para a internação, eu tinha certeza que eu não veria mais o corpo físico do meu pai, como não vi. Estranhamente, eu participei dos processos licitatórios na empresa em que eu trabalhei, dos sacos para os corpos físicos daqueles que passaram pelo processo do meu pai. Passa um filme na minha cabeça imaginar que eu comprei um saco plástico onde meu pai seria utilizado pelo meu próprio pai, e por outros tantos pais, filhos, avós, mulheres, esposas, mas nunca me revoltei. Agradeci a Deus sempre e agradeço todos os dias por ter sido oportunizado de ser filho de quem fui, de ser neto de quem fui, porque no final das contas, um cara igual eu, que ainda tem dificuldade de entender a raiz quadrada, sou um cisco diante da compreensão dos desígnios de Deus.
da compreensão daquilo que nós falamos agora há pouco, dos processos logísticos que o plano espiritual traz para a encarnação de cada um de nós. Só Deus sabe e só a Ele cabe o que é que nós vamos passar, por que vamos passar, quais as razões, e cabe a nós orarmos todos os dias para termos paciência, compreensão e entendimento, e acima de tudo inteligência, em especial emocional, para conseguirmos passar bem por cada uma dessas provas, e que quando chegar o nosso momento derradeiro, o nosso momento final, que nós tenhamos a humildade de aceitar esse momento, de não chegarmos do lado de lá revoltados. E para isso precisamos dia após dia oferecer o nosso melhor, oferecer o que nós acreditamos que seja o mais crístico de nós, porque talvez no futuro distante a gente pode até compreender, poxa, eu podia ter feito melhor, mas na época eu não sabia, porque nós seremos cobrados por nós mesmos, pelas nossas intenções, e se nós temos as melhores intenções, nós teremos as melhores cobranças. Então acreditem, pessoal, nós não perdemos entes queridos, são dados a cada um de nós, inclusive a eles, a oportunidade de continuarem o processo evolutivo, o processo de desencarnação, encarnação, vida errante, a vida enquanto mundo espiritual, até que sejam oportunizados de voltarem para começarem novamente um novo processo evolutivo. E antes que o tempo termine, eu vou ler a poesia que eu falei no começo, e eu confesso para todos, eu não conheço nenhuma das duas pessoas, nem quem enviou e nem quem em tese deveria receber. Bárbara, a doença é um resgate, uma lição a nos mostrar. O corpo é apenas veste, mas o espírito a brilhar. No sofrimento lento, crescemos, aprendemos a transformarmos a dor em amor e nos fortalecemos. Para Deus não existe acaso, tudo tem um porquê. Cada passo na jornada é um convite a viver. No entrelaçar dos destinos, a sabedoria sutil, e na nossa despedida, seu amor, o mais gentil. Um vazio deixado como um eco no peito, sua presença amada, em silêncio, eu aceito. Minhas memórias dançam como estrelas na bruma, e sua luz irradia, estou leve como a pluma. Nosso melhor álbum é a vida, repleto de cores, histórias tecidas entre risos e amores. Cada imagem guardada, um tesouro divino, nas páginas eternas, nosso laço genuíno. Nossas fotos, nossos planos, nossas viagens, fragmentos de um sonho, nosso álbum de imagens. Cada passo dado, um capricho do destino. Em cada lembrança, um amor cristalino. Na saudade, a esperança do reencontro, um laço que não se quebra, um amor que é pronto. No horizonte do tempo, a luz nos guiará, nos reencontraremos um dia, onde a vida brilhará. Continue a brilhar, continue a sorrir, mesmo na distância,
eu vou te sentir. Teu brilho é a essência que ilumina a minha estrada, um amor que transcende, uma luz eternizada. Teu sorriso é minha paz, meu doce consolo, em cada pensamento, um carinho que eu colo. Nos dias nublados, vem sempre a me guiar, com força imensa que nunca vai faltar. Enxuguei suas lágrimas no quarto a chorar, um gesto de amor que não sei explicar. Na memória do abraço que traz o alento, cada lágrima sua é um verso no vento. Deus é maravilhoso em seu amor infinito, na dor da partida, um caminho bendito. A vida se transforma, renasce na luz, e no amor que persiste, a vida nos conduz. Vou ficando por aqui, com o coração a vibrar, na certeza de um dia vamos juntos dançar. Nos laços do amor nunca há despedidas, a eternidade aguarda na luz de nossas vidas. Te amo para além da vida. Ciro. Não conheço nenhum dos dois, mas achei bonito. Pessoal, consegui fechar em cima do tempo. Eu agradeço a todos por mais uma oportunidade e tenhamos muita luz no coração diante desses momentos de despedida dos nossos, porque